Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Primeiro eu queria perguntar para vocês: vocês estão felizes? Quem está feliz com Jesus? Quem está alegre? Quem é satisfeito por ser filho de Deus? Todos nós, né? E baseados nessa alegria de serem filhos de Deus, vocês já falaram de Jesus para alguém hoje? Vocês já abençoaram alguém hoje? Vocês já fizeram uma oração por alguém hoje? Ou levaram uma palavra profética para alguém? Ou simplesmente deram um abraço em alguém hoje? Ou coisas desse tipo assim? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? O título da minha mensagem é Posicionamento para a Realização do Chamado. Vamos ler lá em Isaías 61, 3. Vamos ver aqui na projeção junto comigo. Isaías 61, 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da tua glória. Amém? Que palavra poderosa, né? E foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Já está tudo bem clarinho ali na palavra. O primeiro ponto é: o Senhor nos chamou e nos ungiu para pregarmos as boas novas de salvação. Amém? Esse é o nosso principal propósito, comum a todos os filhos de Deus. Não foi por causa da nossa beleza, ou porque nós éramos importantes ou melhores do que os outros, que o Senhor nos chamou. Não foi por isso. O Senhor, Ele nos viu, Ele nos escolheu, nos chamou e Ele acreditou em nós. Ele acreditou. Muitas vezes nós não acreditamos nem em nós mesmos, né? Mas o Senhor acreditou em nós e Ele nos ungiu, Ele nos enviou para pregar boas novas aos necessitados, cuidar dos quebrantados, curar as feridas, né? Proclamar o ano aceitável do Senhor, enfim, tudo isso o Senhor, Ele nos chamou para fazer isso, e Ele acreditou em nós, então Ele espera que nós façamos isso, né? Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Jesus, Ele vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura. Então virá o fim. Então podemos concluir que Jesus não voltou ainda, porque o evangelho do reino não foi pregado a toda criatura. Esse é o principal sinal da volta do Senhor Jesus. Se você ama a vinda do Senhor, nós devemos amar a vinda do Senhor, porque nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar, não é a nossa terra. Nós estamos aqui só de passagem. A nossa morada eterna é com o Senhor Jesus. Então nós amamos a vinda do Senhor. Amém?
Então, para que aconteça logo a vinda do Senhor, nós devemos pregar as boas novas do Evangelho. E essa é uma incumbência que foi dada a todos nós. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9:16, ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 9:16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Tem uma tradução que fala assim, me foi dada essa obrigação de pregar o Evangelho. Então, isso foi imposto a nós. Pregar o Evangelho foi uma incumbência que o Senhor nos deu. E essa comissão, ela não foi dada só para pastores ou líderes em geral. Essa ordem é para todos. Não, às vezes a gente fica, eu não vou fazer, deixa que meu líder faz, eu não vou pregar, deixa que meu líder prega, ou eu não vou orar para aquela pessoa porque eu não tenho capacidade, é o pastor que tem que orar, né? Mas não é assim. O Senhor nos deu poder e autoridade. Somos todos nós que devemos fazer a obra de Deus. Eu acho que não é possível assim sermos cristãos sem nunca testemunhar sobre Jesus. Se isso acontece, nós precisamos rever, né, o nosso posicionamento cristão. Nós precisamos rever a nossa vida com Deus, porque a nossa vida com Deus, ela não pode se basear só em a nossa vida no geral, né? E de casa para o trabalho, para a igreja, de casa para o trabalho, para a igreja. Não, o Senhor tem muito mais para nós do que isso, né? Nós temos que fazer a obra de Deus, ela é abrangente, né? Vai aos nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, né? Em todos os lugares. Nós devemos falar do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Nós não podemos nos calar. Amém, aleluia, glória a Deus. O ponto 2 fala assim, o Deus que nos ungiu também nos deu poder e autoridade. Que está lá no versículo 1 de Isaías 61, que nós lemos, né? Deixa ali aquele versículo, por favor. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, o Senhor nos deu esse poder e autoridade, nos ungiu para isso. E lá em Lucas 9, 1, 2, vamos ver também? Lucas 9, 1, 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, o Senhor, quando Ele nos chamou, Ele nos ungiu, né, nos deu poder e autoridade, nos deixou prontinhos para fazer a obra dele, né? Porque nós somos os representantes do Senhor Jesus aqui na terra. E nós temos feito isso, nós temos cumprido essa palavra, né? Porque nós temos a solução para os tristes, para os angustiados, para os presos, para os doentes. Está na palavra de Deus. Nós temos isso, né? Aqui, eu trouxe a minha Bíblia, tá? Eu só trouxe aqui o celular aqui para cima, que eu falei para a pastora. Eu sou assim meio atrapalhada. O púlpito é um pouco pequeno, o caderno grande, a Bíblia é grande. E o microfone eu ia me atrapalhar toda. Mas aqui, ó, a palavra de Deus, ela é a solução. Está contida na palavra de Deus, a solução para todos os problemas. Para os doentes, para os encarcerados, né?
Para aqueles que não têm Jesus, há uma solução na palavra de Deus. Então, nós temos essa solução e as pessoas estão angustiadas, esperando, né, que alguém vá socorrê-los. E quando nós nos sentirmos com medo ou inseguros, devemos lembrar que o Senhor nos ungiu e nos deu poder e autoridade. Então, nós não precisamos ficar com medo ou inseguros, porque o Senhor já nos deu poder e autoridade. Nós estamos respaldados nesse poder e nessa autoridade. Os nossos vizinhos, eles sabem que nós somos crentes, né? O seu vizinho sabe que você é crente, o seu colega da faculdade sabe que você é crente, no seu trabalho, os seus colegas sabem que você é crente. Se uma pessoa precisar de uma palavra de esperança, de um conselho sábio ou de uma oração para a cura de um enfermo, nós estaremos prontos para tais coisas? Nós precisamos refletir tudo isso nessa noite, né? Como tem sido a nossa vida, nossa comissão diante de Deus. Aquilo que o Senhor nos comissionou, nós estamos fazendo, né? Abençoar o próximo faz parte do nosso principal chamado ou propósito. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito só em vir cantar, em dançar, ou até aqui mesmo, vir, eu quero pregar a palavra, mas, queridos, nós somos servos e estamos comissionados para fazer a vontade de Deus. O que Ele mandar nós fazermos, nós temos que fazer. E nós temos que ter um coração humilde, quebrantado, e ver que aonde o Senhor nos enviar, o que devemos fazer, nós temos que fazer. E não há coisa mais gratificante do que você abençoar uma pessoa com uma oração, com um abraço. Um abraço, quando ele vem de Jesus, ele muda a condição daquela pessoa no momento, né? Uma palavra de esperança. Eu tenho muitas experiências nessa área, né? Eu tive uma colega estagiária lá na secretaria, e ela tinha um problema de alergia muito grave. E um dia ela chegou e estava contando, né? Essa noite eu não dormi, porque eu passei a noite até me coçando com um pente. E aquilo me comoveu, né? Aí eu perguntei para ela, você aceita uma oração? Ela falou, aceito. Aí eu fui com ela até lá o banheiro para ficar mais privativo um pouco, porque a gente estava na recepção. Aí nós fomos lá e eu orei com ela, abençoei a vida dela, irmãos. E ela, até ela sair de lá, ela não teve mais esse problema. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sempre tenho falado de Jesus, né, para os meus colegas. Todos eles sabem que eu sou crente. A maioria deles sabe que eu sou pastora. E eles pedem oração. E sabe que antigamente eu tinha medo, eu ficava insegura de orar pelas pessoas. Mas aí agora não, eu não tenho mais essa preocupação. Porque eu aprendi, né, ao longo dos anos, que é Jesus que faz a obra, não sou eu que faço, não é você que faz. Então, nós estamos respaldados no poder e na autoridade que o Senhor nos deu. Então, não somos nós que fazemos nada, é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, que faz tudo em todos. Mas Ele precisa só que a gente se disponha, porque Ele não vai descer do céu para Ele fazer. Ele nos comissionou para isso, né? E só basta a gente se dispor, né? Se for para fazer uma oração, você vai lá, o Senhor coloca as palavras na sua boca e Ele faz um milagre, né? Se é para falar da palavra de Deus, também na hora você se dispõe, abre a boca, o Senhor coloca a palavra na sua boca, né?
Aí, às vezes, a pessoa precisa só de um abraço mesmo, né? Então, é assim que nós devemos ser. Eu lembro que, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que, muitos anos atrás, aí eu e a Maria, minha cunhada, nós fomos visitar uma senhora paralítica, né? Aí nós fomos lá, passamos um tempão com a senhora, conversamos, né, sobre Jesus, oramos por ela, abençoamos a vida dela. Aí depois, quando nós saímos, eu falei para ela, falei assim, Maria, eu fiquei com a vontade de falar para aquela senhora levantar da cadeira e andar. E ela falou assim, Evinha, eu também senti, e nós não fizemos isso. Então, nós perdemos a oportunidade de abençoar aquela mulher, né? E aí depois eu pensei, meu Deus, olha, eu não posso agir dessa forma. É o Senhor que faz, não sou eu que faço. Então, agora eu oro, é o Senhor que faz, né? Se o Senhor não fizer na hora, Ele vai fazer depois, mas Ele só mandou eu fazer, então eu faço. Amém? Então nós devemos fazer. E não nos preocuparmos em primeiro querer estar aqui pregando ou cantando. Não, faça a obra de Deus, né, com o coração quebrantado, com o coração humilde, que o Senhor vai te levar a lugares mais altos, né, quando o seu coração já estiver preparado. E eu conheço, lá em São Paulo, eu vi alguém sair da igreja porque disse que o pastor não dava oportunidade para ele pregar aqui em cima, né? E a gente fica pensando, imaturidade espiritual, né? É muito triste uma pessoa assim. Então, esse é um tipo de soberba, de orgulho, um sentimento que não vem de Deus. E o terceiro ponto fala assim, o Deus que nos chamou também nos capacitou. Está lá em Êxodo 31, de 1 a 6. Eu amo essa passagem aqui, olha lá, Êxodo 31, de 1 a 6. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Eu acho essa passagem maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Eles não eram aptos para realizar aquelas coisas, né? Eles não sabiam realizar aquilo. Mas o Senhor os capacitou, o Senhor encheu do Espírito, o Senhor encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento, para fazer tudo aquilo que Deus tinha ordenado. E essa é uma prova de que é Deus que faz as coisas, não somos nós. Ele nos ungiu, nos deu poder e autoridade e nos capacitou também, né? Então, tudo aquilo que você não sabe fazer, ore ao Senhor, que Ele vai lhe capacitar, lhe encher de inteligência, de habilidade, porque nós não nascemos sabendo, né? O Senhor, Ele nos ensina tudo aquilo que Ele quer que nós façamos na obra dEle, Ele nos ensina, nos enche de conhecimento e de habilidade. Nós somos apenas um instrumento, um canal que deve estar sempre disponível para quando o Espírito Santo quiser usar. Amém, meus irmãos? Então tenha coragem, como o nosso querido Michelo ministrou sobre a provisão da coragem. Tenha coragem, meu irmão,
Deus quer te usar para abençoar os necessitados da graça de Deus, os necessitados de salvação, os necessitados de cura, de libertação, os encarcerados querem ser livres, né? Então tenha coragem para levar a libertação, a palavra que transforma a vida dessas pessoas. O mundo está aflito, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sempre que você sentir de fazer algo para abençoar alguém, faça. Não se limite por achar que é algo da sua imaginação. Às vezes, como esse exemplo que eu falei, né? Meu e da minha cunhada, que nós fomos orar pela pessoa, a gente pensou que era algo da nossa imaginação, né? E, na verdade, quando ela falou que pensou também a mesma coisa, a gente percebeu que era o Senhor que estava nos mandando orar pela pessoa, abençoar e ela levantar, né? Então, não se limite, não tenha medo, porque você está respaldado na palavra de Deus. Não diga que não consegue. Vamos ver o que fala sobre isso em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. É Jeremias 1:5. Viu, Ingrid? É Jeremias 1:5. Amém. Agora sim. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha aí. Então, antes de nós nascermos, né, o Senhor já nos escolheu no nosso ventre e Ele nos designou profetas às nações. Né? Todos nós somos profetas do Senhor, né, para as nações. E as nações esperam a manifestação dos filhos de Deus. É simples, o Senhor só precisa que você se disponha. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, tenha comunhão com o Senhor, que Ele vai te capacitando, te dando inteligência, te dando destreza, e você estará totalmente capacitado e respaldado pela palavra de Deus. Na hora de fazer a obra do Senhor, você não ficará com medo nem inseguro. Amém? O Senhor Jesus viveu como homem entre nós, pregou o Evangelho, curou os enfermos, libertou os cativos e disse em João 14:12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Então, coisa maravilhosa. Só nos falta fé, coragem e ousadia, porque o Senhor Jesus já liberou esse poder para nós, né? Olha só, o Senhor falou que nós faríamos obras maiores do que a que Ele fez. Já pensou, irmãos, quando nós chegarmos nesse nível de fazermos obras maiores do que a que Jesus fez, né? Então, nós precisamos ser ousados para isso, né? Ser ousados ao ponto de fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Em meio a uma grande multidão, o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos amou, nos capacitou para fazermos obras maiores do que a que Ele fez. E também nos elegeu reis e sacerdotes. Está lá em 1 Pedro 2:9. Vamos ver? 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que privilégio, né? Nós não éramos nada,
Eu falo por mim, eu não tinha importância nenhuma antes de aceitar Jesus. Eu era uma pessoa insegura, medrosa, né? Cheia de complexos. Mas o Senhor me chamou, me tirou do reino das trevas, me trouxe para o reino da luz e me fez rainha, né? Nós somos rainhas, reis, sacerdotes, né? Para anunciar as grandezas daquele que fez tudo isso em nós, né? Na vida daqueles que precisam. Isso é privilégio dos filhos de Deus. É um privilégio ter esse poder e essa autoridade. E esse privilégio é só nosso, né? Então, isso é tremendo demais. É uma coisa que nós devemos valorizar todos os dias. Lá em 2 Timóteo 2,4, fala assim, ó, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, trazendo para nós, nós somos soldados, né, do exército celestial, e nós não devemos nos embaraçar com coisa nenhuma do mundo, com coisa nenhuma dessa vida. Por quê? A fim de agradar aquele que nos alistou, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então, meus queridos, vamos empunhar a espada e fazer a vontade daquele que nos alistou para a guerra, que é o Senhor Jesus, o nosso amado Deus. Amém? Você recebe essa palavra? É uma palavra pequena, mas veio de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Quando o Eldinho me chamou para ministrar, foi na terça-feira de manhã, né? Na terça-feira de manhã, e o meu filho, que mora em São Paulo, estava aqui de férias, e ele ia voltar exatamente na terça-feira. Então, eu estava com o coração apertadinho, porque o meu filho ia voltar. Aí o Eldinho mandou a mensagem, eu falei, Jesus amado, mas eu aceito sim, eu aceito, e o Senhor vai dar graça. E eu falei, não vou rejeitar. E, de fato, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Amado Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua igreja, pelos teus filhos, por todos aqueles que o Senhor chamou, escolheu, ungiu, deu poder e autoridade e os capacitou também, Senhor. Pai, que os teus filhos estejam sempre prontos para fazer a tua vontade, pregar as boas novas, curar os enfermos, Senhor, libertar os cativos, que eles não tenham medo de nada, Senhor. Pai, que a glória do Senhor seja manifesta através de cada um dos teus filhos, ó Pai. Possamos a cada dia poder dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio de ser filha do Senhor, de poder fazer a tua vontade, de poder, Senhor, estar pronta para atender o seu chamado, ó Pai. Que seja assim com todos os teus filhos, ó Pai. Eu os abençoo, Senhor, com ousadia, Senhor, com intrepidez, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro que eles serão frutíferos, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.